Deus vai te dar a capacidade de perceber aquilo que Ele está fazendo. Muitas vezes o que falta para nós é a capacidade para perceber. E Deus vai começar a revelar para você a partir de hoje. Alguns aqui vão descobrir que Deus já tem revelado coisas para você e está passando despercebido. Às vezes uma ideia que vem para você, às vezes uma coisa que sempre fica lá, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo? Né? Na verdade, essa ideia é uma revelação de Deus. É Deus falando com você aquilo que você deve fazer. Às vezes, Deus se manifesta de uma maneira extraordinária, né? E Deus fala conosco em um sonho, em uma visão. Esses tempos mesmo, eu tive uma visão que eu fazia uma determinada pesquisa, né? E ali estava falando sobre algo que eu deveria fazer, né? Então, eu ia lá na internet, fazia uma pesquisa. Então, tem momentos que Deus, Ele nos dá uma visão escancarada. Então vai ficar claro alguma coisa que Deus está querendo nos mostrar. Agora, tem vezes que nós precisamos ter a capacidade de perceber aquilo que Deus está fazendo. O que significa isso? Como que é? Às vezes está aparecendo um número sempre para você. Às vezes tem uma ideia que está sempre ali na sua cabeça, sabe? Então, você tem que ficar atento aos sinais. Fique atento aos sinais. Essa é a palavra de Deus para você que está chegando aí. Você precisa ficar atento aos sinais. Porque, às vezes, Deus tem dado uma ideia para você. Às vezes, por que Deus está te mostrando tanto, né, uma determinada coisa? Por que Deus, não tira uma ideia fica fixa dentro de você? Seja para a salvação de alguém da sua casa, seja para a sua vida de prosperidade, seja para a sua cura, você precisa perceber. Muitas vezes nós não percebemos a fase que nós estamos com Deus. Muitas vezes também nós não percebemos que Deus está nos dando sinais. Você está ouvindo isso? E Deus, Ele dá sinais para nós. E nós precisamos estar atentos aos sinais que Deus nos dá, sabe? Deus vai dar uma virada muito grande na sua vida. Deus vai trazer um tempo de orações respondidas. Agora, nós precisamos estar atentos para os sinais. Isaías 43, versículo 18 diz: esqueçam o que se foi, não vivam do passado, né? E lá no versículo 19 fala: estou fazendo uma coisa nova e ela já está surgindo. Porventura, não a percebeis? Então, nós precisamos pedir para que Deus nos dê a capacidade de perceber o que Ele está fazendo. Esses dias eu recebi uma palavra e eu peguei essa palavra para mim também, dizendo que nós precisamos enxergar como homens de Deus. Deus me faz enxergar aquilo que eu preciso enxergar, aquilo que homens de Deus estão enxergando, e às vezes nós não estamos enxergando, né? Deus, Ele precisa então abrir os nossos olhos espirituais para a gente perceber aquilo que Ele está fazendo. A Bíblia fala aqui de um povo, em Isaías 43, de que eles tinham visto os milagres extraordinários. Eles tinham visto como Deus tirou eles do meio do deserto, mas eles ficaram apegados às coisas passadas que Deus fez. E foi muito poderoso. A gente tem que lembrar, valorizar o que Deus já fez. Mas Deus é um Deus de coisas novas. Sempre Deus está fazendo algo novo. Aqui em Isaías 43, no versículo 16, diz: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar. Através dessa oração aqui, Deus vai liberar coisas na sua vida.
através dessa oração aqui, milagres vão acontecer na sua história. Uma avalanche de milagres. Ontem eu estava pregando na igreja e Deus foi conduzindo a palavra de uma maneira extraordinária. E no final Deus me inspirou a liberar que Ele está liberando uma avalanche de milagres por esses dias. Sabe? Tem épocas que parece que assim, os testemunhos aumentam. Se estava tendo assim 1, 2 testemunhos por dia, passa para 10, 20 testemunhos, né, em poucos dias. Então, é uma avalanche de milagres que Deus está liberando. Nós estamos debaixo de uma unção esses dias e milagres extraordinários. Deus está dando virada na vida das pessoas. Sabe, tem várias pessoas aceitando Jesus, né? E não é algo comum você estar aqui. Tem uma liberação de Deus. A sua vinda aqui nessa oração está movimentando o mundo espiritual em seu favor. Escuta bem. Isaías 43, versículo 16 diz: assim diz o Senhor, aquele que fez um caminho pelo mar, uma vereda pelas águas violentas, que fez sair juntos os carros de guerra e os cavalos, o exército e os seus reforços, os quais jazem ali, para nunca mais se levantarem, exterminados, apagados como um pavio. Olha o que Deus está falando. Em outras palavras, aqui está falando: eu sou o Deus que tirei vocês do Egito. Eu sou o Deus que abri caminho no meio do mar para vocês passarem. Então, eu sou esse Deus dos milagres. Agora, olha o que ele diz: esqueçam o que se foi. Deus não é apegado ao que já aconteceu na sua vida. Nós devemos levantar memoriais. A Bíblia fala muito sobre memoriais. Nós precisamos nos lembrar e ao mesmo tempo nos esquecer. Nós precisamos valorizar aquilo que Deus já fez. Mas você deve entender que Deus não é apegado às coisas que Ele já fez. Deus é um Deus de coisas novas. Presta atenção no que eu estou falando com você. Muitas vezes nós ficamos apegados à nossa velha forma de ser. Muitas vezes nós ficamos apegados ao que Deus já fez um tempo atrás. E para cada época, Deus está fazendo alguma coisa. Então, nós vamos valorizar aquilo que Deus já fez. Nós vamos valorizar aquilo que Deus já fez, mas nós vamos avançar. De repente, Deus está te dando uma ideia de uma coisa nova. E você fica apegado a fazer sempre do mesmo jeito, né? Então nós precisamos estar atentos aos sinais de Deus. Você precisa perceber, essa é a palavra, você precisa perceber o que Deus está fazendo na sua vida. Uma outra coisa aqui, às vezes Deus está num processo de amadurecimento com alguém e a pessoa não entende que ela está num processo de amadurecimento e ela quer viver coisas que não é para aquele tempo da vida dela, né? Então ela quer viver coisas fora do tempo. O fruto fora do tempo faz mal para a saúde. Se você comer um fruto, tem gente que gosta de comer manga verde. Agora, manga verde, se você não tomar cuidado, você vai passar mal com ela. Por quê? Porque manga verde, obviamente, ela não está madura. Você está ouvindo isso? E muitas vezes nós precisamos perceber a fase também que nós estamos, sabe? Mas uma coisa que Deus estava me inspirando nós precisamos esquecer o que Deus já fez na nossa vida. Em que sentido? Nós vamos valorizar, mas nós vamos entender que nós não podemos viver do passado. Sabe? Coisa já de muito tempo que aconteceu na sua vida, foi bom ou foi ruim, ok, fica como uma experiência, mas nós precisamos avançar. Olha o que diz o versículo 19, vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no ermo, ou seja, riachos na terra seca. Sabe? Talvez você já se acostumou numa escassez. Talvez você já se acostumou que você está vivendo sempre do mesmo jeito. E aí Deus está querendo fazer uma promessa para você. Você vem aqui, ouve a palavra, fala, nossa, que palavra boa.
Olha lá o testemunho da pessoa, Deus mudou a história. Deus visitou a conta bancária dela, né? Deus curou ele. Olha lá como Deus fez um milagre na vida daquela outra pessoa. Deus não te quer como espectador. Deus quer que você valorize os testemunhos de cada um, mas Deus quer que você também perceba. Qual que é essa live hoje? Qual é essa oração hoje? Deus está te dando a capacidade para perceber. Perceber o quê? Perceber sinais e perceber, né, aquilo que Ele está fazendo, perceber ideias, perceber as revelações que Ele tem para a sua vida, sabe? Deus vai te dar a capacidade de perceber uma coisa nova. Como eu posso ser mais prático sobre isso? Eu lembro que eu estava contando meu testemunho sobre quando eu trabalhei em determinado lugar, e eu ali para receber aquele emprego eu fui ousado. Na época, 2013, 2014, eu escrevi ali o salário que eu queria ganhar, eu escrevi ali, eu escrevi na pesquisa, né? Na pesquisa lá do site de emprego, mas aquilo ficou na minha mente, o salário que eu queria ganhar, eu queria que a empresa me desse um carro para trabalhar com o carro ali e que eu também não ficasse muito preso no escritório da empresa. Então, eu coloquei algumas coisas ali de um trabalho, a maneira que eu queria o trabalho. Só que eu não combinei com o pessoal da entrevista. Chegou lá na entrevista, eu tinha 3 meses de faculdade e as pessoas já estavam tudo formadas, né? Em psicologia, no caso. E o que aconteceu? Se você pensar, tem 2 pessoas ali já formadas e eu com 3 meses, quem que seria contratado? Né? Só que Deus estava me inspirando a usar minha fé. E quando eu fui pesquisar o trabalho, eu só pesquisei o trabalho dentro daquele valor que eu queria ganhar, né? Então, na época, eu fiz uma pesquisa assim, cursando psicologia, 2 pontos. Quer dizer, só ia ser vaga a mais de R$2.000. Eu coloquei 3 pontos, mas não deu certo, não apareceu nenhuma vaga cursando. E aí, a hora que chegou lá, né, na entrevista, tinha pessoas formadas, sabe? Mas eu comecei a ficar atento aos sinais. Por quê? Porque a empresa, a pessoa que estava contratando falou assim para mim, aqui você vai ter um carro, aqui você vai trabalhar no escritório, mas você vai sair muito com o carro, sabe? Aí no final falou, e o salário, né? E o salário na época, 2013, 2014, era pouco mais, acho que de R$2.700. Então, peraí, eu pedi para Deus um trabalho que ganhasse mais de R$2.500. Eu pedi para Deus um trabalho que eu não ficasse tão preso no escritório, que eu saísse com o carro para trabalhar fora. E eu pedi para Deus um trabalho com todas essas características. E na entrevista, olha, Deus está confirmando o que eu estou falando aqui. Ela começou a falar tudo, que era o meu motivo de oração, que eu tinha colocado diante de Deus. Então, muitas vezes você ora e você tem que perceber os sinais. Só que chegou na hora, aparentemente eu não estava qualificado para aquela vaga. Mas eu fui escolhido e tive grande êxito nesse trabalho. Na verdade, também tem nossa parte de esforçar, mas é até isso Deus que nos capacita. E o que aconteceu? De repente eu recebi uma ligação. E ela falou assim, Daniel, parabéns, você foi o contratado. Então, quando você ora, você não pode ficar bobinho, vendido no lance. Não, você precisa perceber o que Deus está fazendo. De repente, você está orando por alguém da sua família. E você precisa perceber o momento certo que Deus vai revelar para você. Deus vai pôr dentro do seu coração. Você precisa hoje chamar ele para ir no culto. De repente, é naquele culto que vai ser liberada uma palavra, o mover de Deus, que aquela pessoa vai aceitar Jesus. Ontem, uma pessoa aceitou Jesus e a outra reconciliou. O mover do Espírito Santo veio. E Deus levou as pessoas que precisavam estar ali.
Por quê? Muitas vezes, Deus vai te inspirar, né? Leva a pessoa hoje na igreja, porque Deus sabe o mover que vai acontecer, né? Outras vezes o que acontece? Você está orando por uma prosperidade e Deus começa a dar uma ideia para você. Às vezes é uma ideia de muito tempo que você tem, você não põe em prática. Pois é, você não está percebendo os sinais. Outras vezes você fala, Deus, me usa. Aí Deus, começa a dar para você alguma visão. Deus começa a chamar você para se consagrar. E você às vezes não está percebendo. Por que Ele está te chamando para consagrar? Por que Ele está te dando uma visão? Porque Ele quer liberar mais unção para a sua vida. Ele quer liberar um dom espiritual na sua vida. Ele quer te chamar para fluir com Ele. Ele quer fazer algo e muitas vezes nós não estamos percebendo. Deus vai te dar a capacidade de perceber. Muitas vezes Deus quer trazer uma grande prosperidade para você. E por que Deus está te mostrando determinados números, né? Porque às vezes Ele tem um direcionamento. Às vezes Ele tem um direcionamento sobre isso. Você está vendo? Eu lembrei de uma história agora, vou abrir um parênteses aqui, nós vamos orar. Meu amigo, esses tempos, ele veio pregar na igreja e Deus tinha me revelado a hora que ele ia chegar. Acho que para eu não ficar preocupado, Deus me revelou exatamente a hora que ele ia chegar. Aí ele falou, mano, eu falei para ele, Deus falou comigo, você ia chegar 19h47. Ele tem uma agenda muito grande, né? Ele achou espaço ali na agenda para vir ministrar na igreja. Aí eu falei assim, Deus falou comigo a hora que você ia chegar, 19h47. Ele falou assim, mano, se Deus te revelar o número da mega, me conta. Isso eu achei muito engraçado, ficamos pensando sobre isso, deu risada sobre isso depois, né? Mas às vezes Deus não vai te revelar o número da mega, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é, de repente, por exemplo, muitas vezes Deus me revelou o endereço que eu deveria ir para fazer algo, sabe? Você precisa perceber os sinais. Você está ouvindo isso? Então não fique apegado à sua velha forma de viver, em todos os sentidos. Aquela forma de pecado, sabe? Deixa eu falar uma coisa para você. O pecado, obviamente, é um grande engano. O pecado tem um prazer momentâneo. A pessoa fica ali no pecado. E aquele prazer momentâneo. Mas o pecado é uma prisão. Você está ouvindo? Mas Deus está tirando a sua alma da prisão hoje. E Deus está te dando a capacidade de perceber que você entrou em um tempo novo. Em um tempo novo, tem amizades novas. Em tempo novo, Deus vai te dar inspirações novas, ideias novas. Sabe? Nós precisamos buscar esse discernimento. Aqui em Efésios, no capítulo 1, versículo 18, nós vamos orar. Está acontecendo uma liberação espiritual aqui. Eu declaro que está vindo sonhos, eu declaro que está vindo visões, percepções que você tem, ideias que você tem, que são revelações de Deus. Deus vai trazer essas ideias fixas para você, porque muitas vezes a resposta já está dentro de você e você não percebe. Mas Deus está te dando a capacidade de perceber. Deus vai revelar coisas extraordinárias. Deus vai revelar coisas que vão mudar a sua história em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 18, diz, oro para que sejam iluminados os olhos do coração de vocês. Você viu isso? Oro para que sejam iluminados os olhos do coração de vocês. No versículo anterior fala, peço para que o Pai glorioso lhes dê espírito de sabedoria e revelação, né? No pleno conhecimento dele. Eu declaro que está vindo sobre você espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento de quem é Jesus. Você vai viver a plenitude que Deus tem para você, você vai viver a plenitude que Deus tem para a sua casa. Você precisa acreditar nos planos de Deus, você precisa acreditar na Bíblia. Sabe, a Bíblia diz que Deus tem prazer, grande prazer, na prosperidade dos seus servos. A Bíblia diz que Deus é um Deus de justiça. A Bíblia diz que Deus, ele tem a capacidade de fazer
infinitamente mais do que pedimos, do que pensamos. E se você está aqui, eu já sei. O quê? Eu já sei que Deus quer mudar alguma coisa. Deus quer fazer alguma coisa sobrenatural. Deus quer fazer alguma coisa extraordinária na sua vida. Você não veio aqui de uma forma aleatória. Todas as pessoas que estão vindo aqui estão recebendo um chamado de Deus. E você precisa perceber. Agora, a Bíblia fala de um povo que tinha uma promessa, mas eles caminharam 40 anos no deserto e murmuraram e não perceberam que Deus estava fazendo uma coisa nova. Você está vendo? Eles reclamaram. A Bíblia fala que eles passaram fome, mas comiam pão todo dia. Ué, mas se tem pão, não tem fome. Sabe o que é? Deus permite que você passe fases que você só tem o suficiente. Você percebeu? A Bíblia diz que Deus permitiu que eles passassem fome, comendo pão todo dia. Né? Lá em Deuteronômio capítulo 8. Por quê? Porque Deus permite provações, né? Essas provações, Deus só te dá o suficiente. Mas está chegando um tempo que Deus vai liberar para você mais do que o suficiente. Então você precisa perceber. Tem momentos na nossa história que Deus permite o suficiente. Tem momentos na nossa história que Deus permite uma escassez. Olha aí. Agora, Deus não quer que você viva assim para sempre. Deus quer mudar a sua história, sabe? E você precisa perceber. Uma coisa que me corta o coração é que muitas vezes nós somos crentes, cheios do Espírito Santo, com o coração voltado em Deus, e a gente não percebe os sinais. Você não percebe que Deus está te dando um sonho por um motivo, para mudar a sua história, uma visão. Deus está te mostrando algo. Às vezes Deus está te mostrando um número que tem um significado. Às vezes é o endereço que você tem que ir. Às vezes é algo que você tem que fazer. Né? Olha o que diz Deuteronômio 8, versículo 2. Lembrem-se, de como o Senhor, seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante esses 40 anos, para humilhá-los e pôr vocês à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer os seus mandamentos ou não. Ele humilhou vocês e deixou passar fome, depois sustentou-os com maná, que nem vocês, nem os seus antepassados conheciam, para mostrar-lhes que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Tem momentos que Deus vai permitir uma escassez. Tem momentos que Deus vai permitir momentos difíceis na nossa vida, sabe? Porém, Deus não quer que você viva para sempre assim. Meu irmão, acorda. Muitas vezes é o inimigo que está roubando e outras vezes somos nós que não estamos percebendo. Sabe? 3 formas de Deus fazer milagres e não adianta você escolher. Deus é quem sabe como vai fazer na sua vida. Primeiro, Deus faz milagres através da fé. Quando você ouve e você gera fé, aí Deus dá uma ideia para você fazer alguma coisa e Deus abençoa você naquele negócio. Deus então faz milagres através da fé. Você ouve o que Deus faz e você coloca em prática a sua fé, de alguma forma. Deus faz milagres também através da unção que está na vida de uma pessoa. Eu lembro que Deus me deu palavras e eu falei assim, a partir de hoje, Deus vai te prosperar e Deus está protegendo, né? E Deus está dando para você uma unção de prosperidade. E a prosperidade aconteceu, nenhuma nem duas. Várias vezes eu tenho visto Deus mudar a vida das pessoas. Agora, tem momentos também que existe uma terceira forma de Deus fazer milagres, que é na sua soberania, que é quando Deus, ele resolve fazer, é quando Deus manifesta a sua glória de uma maneira soberana. Por exemplo, eu lembro outra oração, essa aqui eu nunca contei para vocês, vou falar rapidinho. Eu falava assim, Deus,
eu não quero ficar com muita idade para ter uma casa. Eu quero ter uma casa ainda jovem, né? E no ano de 2012, Deus colocou no coração de um casal que a casa deveria ser minha, sabe? Então, você precisa, ao mesmo tempo, orar, estar atento aos sinais e entender que Deus faz milagres. Como Deus prospera uma pessoa? Às vezes dando uma sabedoria para ela, às vezes dando uma ideia, às vezes dando uma força, porque tem gente que quer trabalhar e não tem força, né? Às vezes dando uma capacidade de fazer um determinado trabalho, às vezes te conectando com uma pessoa. E uma outra forma também é o ato soberano de Deus. Quando Deus resolve aparecer e mudar a sua história. Sabe? Você precisa confiar mais nas suas orações. Eu dei um exemplo aqui de quando eu estava procurando aquele trabalho, 2012, 2013, 2014. E exatamente como eu havia colocado diante de Deus, como era desejo do meu coração, e eu coloquei diante de Deus, exatamente daquela forma aconteceu. Você está ouvindo isso? Você precisa começar a perceber a partir de hoje, em nome de Jesus. Vamos orar? Hoje eu vou enfatizar o versículo 27. Cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. Que eles digam sempre, glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu servo. Deus tem grande prazer quando uma coisa boa acontece para você. E eu declaro que coisas boas vão acontecer. Talvez, sabe, às vezes acontecem coisas conosco e a gente não quer aceitar. Às vezes acontecem algumas coisas aí que a gente não quer aceitar, né? Mas e se eu te falar que Deus é soberano e que às vezes nem é isso que você está pensando? Você está ouvindo isso? Deus está me fazendo lembrar alguma coisa aqui, eu creio que é Deus está me fazendo lembrar disso aqui, então eu vou falar, né? Deus tem dado revelações tão específicas, né? Então eu preciso usar minha fé aqui e falar isso. Quando a minha filha nasceu, os gêmeos nasceram, a minha filha, falaram que ela poderia ter algum problema. E eu lembro que eu ficava deitado do lado dela, ficava olhando para ela assim, daquela preocupação, sabe? E aí ela foi crescendo, sabe? Vou falar uma coisa para você, ela não tem nenhum problema. Agora, ela tem um grande chamado de Deus. Então, sabe? Você que anda com Deus, você é diferente. Escuta bem. O médico falou assim, a médica na época falou, pode ser que o feto B, pode ser que o feto B tenha algum problema. Era feto A e feto B. Aí eu falei, tá. Aí, até quando ela nasceu, eu ficava olhando para ela, vendo se tinha algum problema. Sabe? E às vezes, a gente não entende as coisas que Deus faz. Sabe? A gente põe coisa na cabeça. Não é? E eu lembro que isso foi marcante para mim, porque ela nasceu, eu ficava olhando para ela, procurando para ver se tinha alguma coisa. Né? Sabe? Então, nós precisamos confiar. E hoje minha filha é uma bênção. Tantas vezes Deus usou ela para falar comigo. Até de estar aqui no canal, foi Deus também que usou a vida dela para falar comigo. Né? Deus já usou ela tantas vezes para liberar a palavra na minha vida. E tem tanta promessa na vida dela. E já tem acontecido algumas coisas. Né? Então a gente precisa confiar na soberania de Deus. Se eu lembrei disso aqui agora, deve haver um propósito. Né? Tem algum problema. Tinha problema, coisa nenhuma. Né? Vamos orar? Vamos orar? Vamos orar. Coloca aí, se você tem um pedido de oração, coloca aí. Deus está movimentando essa semana de uma maneira especial. Tem uma avalanche de milagres. Você precisa perceber o que Deus está fazendo.
E Deus está te dando essa capacidade de percepção aguçada. Não se apegue às coisas passadas, nem às coisas antigas. Deus está fazendo uma coisa nova. Eu queria você escrevendo aqui, Deus está fazendo uma coisa nova. Tem coisas que nós precisamos nos lembrar. Por exemplo, a Bíblia diz, lembre-se como o Senhor seu Deus te conduziu pelo deserto. Tem coisa que você aprendeu no deserto que você precisa se lembrar. Agora, tem coisas nessa nova fase da sua vida que você precisa esquecer o que se foi. Aqueles milagres que já aconteceram, você vai ter, obviamente, você vai se lembrar deles, falar assim, glória a Deus, Deus fez isso, Deus fez aquilo, né? Mas agora Deus tem coisa nova. E o profeta Isaías está falando, não viva do passado, esqueça o que se foi. Vejam, eu farei uma coisa nova, está prestes a acontecer. Porventura não a percebem? Tem uma outra versão aqui ainda, enquanto isso você vai colocando, eu tenho meu pedido de oração, escreve assim, Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida, profetiza na sua vida, fala, Deus está fazendo uma coisa nova na minha vida, eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz, porventura não a percebereis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, e rios na terra seca, sabe? Tinha lugares aí, que o inimigo estava tentando bloquear a prosperidade de alguém. O inimigo estava tentando manter alguém preso, alguém cativo. Mas Deus hoje está explodindo toda a corrente. Deus está destruindo as portas de ferro. Quando Pedro foi liberado da prisão, as correntes que prendiam as mãos dele, elas foram destruídas. O mundo espiritual tem sensor de presença. Quando eles estavam saindo da prisão e a porta estava fechada, sabe o que aconteceu? Quando Pedro chegou, as portas se abriram por si mesmas. As portas se abriram automaticamente. Quando você carrega a presença dele, e é o tempo, quando você carrega a presença dele, não tem nada que pode te prender. Você está ouvindo isso? Deus está tirando pessoas aqui da escassez financeira. Deus está curando o corpo físico de alguém aqui. Sabe? Deus está liberando dons espirituais. Deus está agindo na sua vida de uma maneira muito poderosa. Levanta a sua mão aonde você está. Ontem nós falamos do poder das mãos levantadas. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado. Se você não pegou a oração de ontem, pega essa palavra. Quando Moisés levantava a mão, o povo tinha vitória. Quando ele abaixava a mão, os inimigos começavam a vencer. Sabe? Deus trouxe você aqui para falar, eu vou dar uma virada na sua história. Eu vou fazer coisa grande. Eu vou fazer coisa que vai surpreender a sua vida. Coisa que você só ouviu na Bíblia, coisa que você só ouviu na vida dos outros. Vai acontecer na sua vida. Porventura, você tem que perceber. Se lembre daquilo que Deus já fez, mas não se apegue ao passado. Deus tem uma coisa nova para você. Para de ser apegado. Tem gente que é tão apegado. Às vezes nós somos tão apegados que a gente não avança para o novo que Deus tem. Mas Deus te trouxe aqui para dizer, Ele tem uma coisa nova e você precisa perceber. Você ora e depois você precisa perceber os sinais. Você ora, você precisa ficar atento ao que Deus está fazendo. De repente, essa ideia fixa que fica na sua cabeça é uma ideia que vai mudar a sua história. Deus quer trabalhar essa ideia. Deus quer fazer algo que vai trazer uma grande mudança, uma grande virada na sua história, em nome de Jesus. O Espírito Santo falou para mim que está liberando uma unção de cura aqui agora. Se você está precisando de cura, ou se você está orando por alguém e recebe cura agora no seu corpo físico, eu declaro cura em nome de Jesus. Olha como o poder de Deus está tocando. Eu senti a unção sendo liberada. Eu senti a unção fluindo, a unção te tocando. Ele está tocando na mente, ele está tocando no corpo, ele está trazendo cura sobre o emocional. Eu declaro cura agora em nome de Jesus. Sopra Espírito Santo. Sopra Espírito Santo. Em nome de Jesus. Olha como ele está tocando você. É o poder do Espírito Santo.
É o poder do Espírito Santo que está tocando você. Você que tinha vícios, você vai perder o desejo desse vício aí. Ó, você que estava com alguma dor no seu corpo físico, eu declaro cura agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui orando, o Senhor está vendo cada pedido de oração. O Senhor está vendo cada situação. Olha lá, 43. O Senhor está fazendo uma coisa nova. Pai, obrigado, porque o Senhor é aquele que sabe trabalhar. Nós não precisamos ensinar o Senhor a fazer, mas é o Senhor que precisa nos dar a capacidade de entender, a capacidade de perceber. Pai, eu peço que o Senhor libere as revelações que vão mudar a história. A tua palavra diz, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o bem dessa terra. Pai, coisas que são boas, coisas que o Senhor tem reservadas para os seus filhos. Eu peço que o Senhor venha agora dar a capacidade de percepção, a capacidade de ver, a capacidade de ouvir e de colocar em prática. Pai, o nosso segredo é te ouvir. Quando nós te ouvimos, nós somos fortalecidos. A tua palavra fala que quando Daniel recebeu revelação, ele ficou enfraquecido, mas quando ele ouviu a voz, aquela voz fortaleceu Daniel. Pai, que não seja a minha voz, mas que seja a sua através de mim agora. Libera força agora, recebe força agora. Recebe capacidade de perceber, recebe capacidade de ouvir no Espírito, recebe capacidade de perceber no Espírito, receba capacidade de ouvir e de ver no Espírito, em nome de Jesus. Espírito Santo, eu peço que o Senhor venha fortalecer agora, libera o seu poder do alto da cabeça até a planta dos pés, proteja a saúde, libera as curas, libera os milagres agora sobre a vida de cada um que está aqui, em nome de Jesus. Deus estava falando comigo, eu sou um Deus que visita a Europa agora. Ó, Deus está visitando a Europa, Deus está tocando você que está aí na Europa, eu sei que tem pessoas aqui, a Fabiana mesmo é de lá, né? E eu creio que também tem mais alguém que está nos ouvindo, né, de um outro continente. Por quê? Porque eu via por cima do globo da Terra e eu via o continente europeu. Às vezes você acha que Deus não te vê. Uma vez veio na igreja, olha lá, 43:19, é Deus confirmando a palavra, uma coisa nova. Uma vez veio na igreja uma moça e eu falei assim, eu tive uma visão de você numa rua e você triste, e o inimigo querendo colocar uma loucura em você, né? E foi assim, 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 depois Deus me deu alguns detalhes, e ela falou, isso aconteceu, e aconteceu na Europa. Se eu estou falando aqui, não sei se essa moça está aqui, ou se é alguém que está na Europa, né? E talvez você se sente desamparado, às vezes você está longe da sua casa, né? E Deus está falando com você. Ó, Ele vai te dar a capacidade de ver, de ouvir no Espírito, e Ele vai agir em seu favor. Você não está sozinho, você não está sozinha, não. Deus está agindo por você. O Espírito Santo está soprando, o Espírito Santo está agindo na sua vida, a partir de agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Sabe, eu vou falar aqui, Deus está falando com alguém. Talvez alguém aqui usou a expressão rua da amargura. Está repreendido, destruído em nome de Jesus. Você precisa parar de falar coisas negativas sobre você. Você precisa profetizar. Alguma coisa boa vai acontecer. Talvez você não está vendo como Deus pode mudar a sua história, como Deus pode curar, como Deus pode salvar alguém da sua casa. Mas você não pode... Deus não usa as ferramentas do diabo. Não. Você precisa profetizar uma palavra de fé, uma palavra de confiança. Fala assim, toda a minha família vai ser salva. Sabe? Ó, toda a minha casa, minha família vai ser salva. Nós não vamos perder ninguém, né? E Deus, você entendeu? Toda a minha família vai ser salva. Eu não sei como, mas Deus vai me prosperar. Eu não sei como, mas eu vou viver o propósito de Deus. Sabe? Fala, o inimigo não vai me roubar. Eu não sei como, mas sabe, está vindo revelação, está vindo uma avalanche de milagres. Deus está agindo até em coisas que eu não entendo. Deus está sempre certo. A questão é, a sua vida está na presença dele?
né? Se a sua vida está na presença dele, então você precisa confiar, né? Agora, se você está precisando se arrepender de algo, está vivendo algum pecado, então você precisa, a partir de hoje, pedir perdão dos seus pecados, entregar a sua vida para Jesus. Sabe, o pecado, ele não só prejudica aqui na terra, o pecado prejudica aqui na terra e prejudica a sua vida para sempre. O pecado, vamos dizer, é um grande engano, porque é um prazer momentâneo. Você está ouvindo isso? Entregue a sua vida para Jesus hoje e viva um arrependimento. O que é arrependimento? Arrependimento é quando você muda. Você está ouvindo isso? Tem gente que chora, mas não muda. Então não se arrependeu. É só remorso porque foi descoberto de algo. Agora, quando nós mudamos, então isso significa que nós nos arrependemos. E o que é esse arrependimento? É andar com Jesus a partir de hoje. Ele tem uma história, ele tem uma jornada para você. Entregue a sua vida para Jesus. Entregue essa preocupação aí para Jesus. Ei, crente, está preocupado por quê? Às vezes nós ficamos preocupados, mas sabe o que significa preocupação? É Deus te chamando para orar. Se a gente está muito preocupado, significa que nós não estamos orando. E se você não está orando, né, você vai orar hoje. E Deus, ele vai trazer uma resposta primeiro interior, né? E Deus vai trazer resposta no exterior também. Você confia que Deus está trazendo resposta para a sua vida? Você confia nessa palavra? Deus vai prosperar você. Deus vai mudar a sua história. Deus não precisa aprender a trabalhar, mas você precisa aprender a ouvir, você precisa aprender a ver no Espírito. Você está ouvindo? Eu declaro uma avalanche de milagres. Deus está trabalhando dentro do cérebro de alguém. Eu via como se fosse um raio-x, assim, um raio-x da cabeça. E Deus tocando no cérebro. Eu creio que a parte física do cérebro, Deus liberando aí substâncias químicas da maneira correta, sabe? Muitas vezes a pessoa tem um vício, né? E ela precisa ali de uma substância química no cérebro também ser equilibrada, né? Às vezes nós julgamos demais, mas você não sabe que às vezes as pessoas erraram muito na vida, porque ela passou às vezes uma vida difícil e não teve uma orientação. Às vezes ela não buscou em Deus, buscou em outras coisas, sabe? Mas Deus está falando aí, Ele conhece você. Nem sempre a opinião das pessoas estão certas. Às vezes a opinião das pessoas estão errada. Por quê? Porque ela não tem discernimento espiritual. Se alguém fala assim, para você não tem mais jeito não, viu? Para você tem final. Então, isso já não é de Deus. Por quê? Até quando Deus fala, você está errado nisso, você está errado naquilo. Mas se você andar comigo, eu vou mudar a sua história. Se você depender de mim, você vai ver o que eu vou fazer na sua vida. Sabe? Deus está te dando a percepção espiritual. Sabe? Tem gente aqui que vai começar a ir no culto, vai andar aí no seu dia a dia, você vai perceber que você está diferente. Por quê? Porque o Espírito Santo acabou de me dizer que dentro de 30 segundos, um poder, uma glória vai invadir você de uma maneira muito poderosa. O poder de Deus está sendo liberado sobre você agora, do alto da sua cabeça até a planta dos pés. Alguns estão sendo renovados agora. Alguns estão sendo renovados agora do poder do Espírito Santo e outros estão recebendo pela primeira vez. Recebe desse poder agora, dessa glória de Deus. Espírito Santo, toque a cada um agora, de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Deus está adestrando, Deus está adestrando as suas mãos para a batalha. Deus está adestrando você para a batalha. Você está ouvindo isso? E quando você está com Deus, você já sabe, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Deus está dando capacidades para você. Deus vai te colocar em posições, Deus vai te colocar em lugares que aparentemente você não estava qualificado para estar lá. Deus vai te colocar em posições, em ambientes, em situações aonde aparentemente
você não tinha qualificação para estar lá. Por quê? Porque o Espírito Santo está te qualificando hoje. Teve alguém que me contou um testemunho, falou que chegou numa entrevista e falou assim, ó, você não tem nenhuma capacidade. Eu contei também o meu testemunho aqui, né? Mas a pessoa está um pouquinho pior. Você não tem nenhuma capacidade para essa vaga, mas tem alguma coisa dentro de mim que fala que essa vaga deve ser para você. Eu trabalhava contratando as pessoas também. Pontualmente aconteceu isso já também, né? Então, sabe, Deus vai te colocar em posições onde que parece que você não estava qualificado, onde que parece que você não tinha capacidade. Por quê? Porque Deus está te capacitando agora. Recebe poder do Espírito Santo agora. Capacitação em nome de Jesus. É isso, gente. Que especial. Nós estamos nesse propósito de oração, 5 da manhã. Às 7 da noite tem a oração por recuperações divinas. 21 dias, esses 2 propósitos de oração, né? Orando por favor de Deus, recuperação sobrenatural, para Deus nos fazer dar um salto e avançarmos em nome de Jesus. Às 11 da noite, temos também a oração da madrugada, tá bom? Então, continua firme com Jesus. E fique atento, Deus está te dando percepção, capacidade de ver e de ouvir. Porque Deus vai te mostrar algo. Deus vai te mostrar algo para a sua vida espiritual. Deus vai te mostrar algo para a sua vida aqui na terra. E Deus vai te sustentar. Sustentar com maná, né? Mas não só com o suficiente. Deus vai liberar mais do que o suficiente. Porque o maná era só o suficiente, né? Mas a terra prometida, aquela geração que creu, aquela outra geração que creu, eles experimentaram o extraordinário, o mais do que o suficiente, uma grande abundância, uma grande prosperidade. É isso, gente. Que especial. 5 da manhã, 7 da noite e 11 da noite. Aqui na descrição também tem as formas de ofertar. No primeiro comentário fixado, eu vou deixar uma oração especial, onde eu falei sobre o poder das mãos levantadas. Deus vai te pegar de surpresa. Daqui 1 minuto eu vou colocar aqui no primeiro comentário fixado, o poder das mãos levantadas. Como foi domingo, né? Talvez você não viu, então eu vou deixar aqui para você participar agora, tá bom? Eu te abençoo em nome de Jesus. Acontecimentos divinos estão liberados sobre a sua vida. Nenhum mal vai te segurar. Fica na presença de Deus, porque o mundo espiritual tem sensor de presença. Quando você chegar, não tem nada que vai te segurar. Quando você chegar, as portas que estavam fechadas vão se abrir e Deus vai te abençoar de uma maneira extraordinária, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, escreve, eu creio, essa palavra é toda para mim, eu estou todo arrepiado, estou sentindo o poder de Deus, escreve alguma coisa, tá bom? Até o nosso próximo encontro. Você que chegou agora, Deus te pegou de surpresa, Deus quer falar com você, vai do começo, e aí pega a oração do começo, tá bom? Até o nosso próximo encontro, até lá. Glória a Deus. Deixa o seu like, olha aí, ó. Deixa o Espírito Santo tomar seu dedo agora, aperta o like aí no vídeo e compartilha com alguém que Deus está colocando no seu coração. Até o nosso próximo encontro, até lá.